Eliane. Gravando. Ok. Boa noite. Boa Tudo noite. bem? Então, nós estamos informando, né, que a reunião está sendo gravada, ok? Alessandra. É importante isso o pessoal saber. E eu vou fazer a prece de início, tá bom? Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos reunidos em seu nome e em nome de Deus, nosso Pai, para a realização desta nossa reunião de estudos das obras do André Luiz, e estamos estudando o livro No Mundo Maior. E estamos profundamente gratos, porque sabemos que temos o amparo, a visita de espíritos queridos e amigos, trabalhadores do nosso cantinho, que nos visitam e nos acompanham no estudo, trazendo a sua vibração de amor, de paz e carinho, né, transformando, então, a nossa atmosfera espiritual no nosso lar, uma atmosfera com essas características: paz, amor e carinho. Pedimos que todos os companheiros e companheiras que ainda não puderam chegar ou não poderão vir, que sejam também visitados pelos bons espíritos, levando até eles também a nossa vibração. E para dar início ao nosso estudo, nós deixamos nas mãos da equipe espiritual a prece de Pai Nosso, e que ela possa beneficiar a toda a humanidade, trazendo, né, se possível, a paz em nosso planeta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos aos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem. Então, só para situar todo mundo, né, nós estamos estudando o livro No Mundo Maior, né, e hoje nós vamos recomeçar, né, para entrar no que a gente chama de miudinho, né, o capítulo 17, né, que é no limiar, né, das cavernas, tá ok? Então, eu não sei se hoje a Elisete já chegou. Se ela não vier hoje, eu estou aberto a quem deseja ler para mim. Se ninguém Eu falar, posso ler agora. Posso ler. então, por favor. Vamos. Obrigado. Capítulo 17, no limiar das cavernas. Hoje é no miudinho. Reunidos agora, Calderar e eu, à comissão de trabalho socorrista que operaria nas cavernas de sofrimento, fui surpreendido pela expressão da irmã Cipriana, que chefiava as atividades dessa natureza. Constituía-se a turma de reduzido número de companheiros, 7 ao todo. Avistando-me ao lado do assistente, perguntou Cipriana com singeleza, feita as saudações usuais: pretende o irmão André seguir em nossa companhia? O abnegado amigo respondeu que o próprio instrutor Eusébio lembrara a conveniência de minha visita aos abismos purgatoriais. Esclareceu que eu me achava interessado em obter informes da vida nas esferas inferiores para os relatar aos companheiros encarnados, auxiliando-os na preparação necessária à ciência de bem viver.
A diretora ouviu bondosa e objetou. Sim, a sugestão de Eusébio é valiosa em se tratando de observações preliminares do baixo umbral. Como responsável, porém, pelos serviços diretos da expedição, não posso admiti-lo por enquanto em todas as particularidades. Isso, vou dar uma paradinha. Sim, Primeiro, é interessante, né? Provavelmente não houve um acerto prévio com ela, que era a incumbida pela missão, né, de ir às cavernas. Entendeu-se, na minha opinião, hein? Calderaro pensou assim: bom, o André está estudando, está fazendo várias coisas, o irmão Eusébio falou sobre isso e sugeriu, então, que o André fosse, para poder relatar, né, algumas coisas com relação a esses, a vida após a morte em regiões tão aparentemente tenebrosas, né? Muito sofrimento. E a Cipriana falou, mesmo que Eusébio tenha falado isso, eu não posso admiti-lo, né? Porque ele não conhece tudo, né? Então, ele falou assim, não posso admiti-lo por enquanto em todas as particularidades. Ou seja, tem locais em que ele não vai poder entrar. Na verdade, por isso que o título do capítulo é No Limiar das Cavernas. Portanto, ele não ia descer às cavernas. Né? O que é interessante é, primeiro, o André Luiz estar surpreendido. Né? Ele ficou surpreso com ela sendo tão direta, né, nesse assunto. Né? Bom, sinto muito. Eu não vou deixar ele descer com a gente. Né? Se a gente lembrar, no, no livro Obreiros da Vida Eterna, quando eles desceram e tinha sido pedido para ficar todo mundo quietinho, quem é que fez pergunta e virou um alvoroço? O André. Né? Se a gente lembrar do livro Obreiros da Vida Eterna, foi isso que aconteceu. Né? E eles passaram por locais bastante difíceis. Provavelmente, essas cavernas, né, são locais ainda mais assustadores e que precisa de muito equilíbrio emocional e moral para poder descer lá, sem ser afetado. Então, é muito interessante. Eu achei interessante isso. Me passou uma coisa na cabeça e eu vou falar para vocês, ok? O que me passou na cabeça. Que é o seguinte: será que o André não foi e a espiritualidade superior preferiu que ele não. Ele foi, participou do trabalho, tudo, mas ele não relatou as coisas. Eu só pensei isso, certo? Eu só vou falar por quê. Aparentemente, tem um relato, se não me engano, que é da própria médium Ivone Pereira, né? Que disse que
o seu mentor espiritual, se não me engano, quem estava dirigindo, né, o trabalho dela era o Leon Denis, se não me engano, numa determinada parte, sobre o livro Memórias de um Suicida. Eles esperaram mais de 20 anos para poder lançar o livro, né? E se a gente lembrar, até hoje tem gente que começa a ler esse livro e não fica bem. A gente diz, para de ler, não está bem, não é hora de ler o livro, né? Então, pode ter acontecido isso. Mas indo, então, na direção correta, que seria este trabalho em que ela fala não pode, e ele não vai, né? Eu acho que tudo bem, né? Fala, quem que quer falar? Sou eu, Ah, Edu. não é? É a Alessandra. Oi, Alessandra. Tudo bem? Eu me lembrei que já teve outras obras do André Luiz que ele falou que ele não podia ou que ele ia falar alguma coisa só por cima. Eu não sei se ele falaria que não pôde entrar, mas entrou e não podia relatar, entendeu? Eu É, vejo muito verdadeira as obras dele. Na minha concepção, não. Na não, minha né? concepção, não. Eu acho que ele já teve, eu não tenho essa memória que você tem, né? Mas eu me lembro de ter visto em alguma das obras dele, ele dizer, claro, de uma forma bonita, que eu também não sei repetir, que ele não poderia relatar ou que ele não tinha palavras para relatar. Mas, enfim, na minha concepção, não. Ele não faria isso. Uhum. É, Eu acho que ele seria honesto com a gente. Olha, fui, mas né, não tenho permissão para falar. Essa é, é uma opinião bem pessoal, é isso. é. Então, é muito interessante. E aí ela fala isso, eu acho que você tem razão. Eu também acho que você tem razão. E aí tem a continuidade da conversa, né? Então vamos ver um pouquinho mais a conversa. Fixou em mim o olhar lúcido e meigo, como a lastimar a impossibilidade, acrescentou. Nosso estimado André não tem o curso de assistência aos sofredores nas sombras espessas. Ela Olha estava que preparada para isso, né? Então, isso, exatamente, ele não está preparado, né? E isso daí é muito importante, né, para nós, dentro do centro espírita. Nós precisamos entender que determinadas informações precisam ser, né, introjetadas dentro de nós, nós precisamos conhecer, precisamos ler e estudar antes de participarmos de determinados trabalhos, sim, né? É fundamental que isso ocorra. Ah, não, mas eu já participei de um monte de trabalhos e tudo, e eu faço com muito amor, não? Mas você precisa estudar, né? Você precisa estudar para poder fazer a coisa sem tanto sofrimento. Porque imagina, se ele não tem o curso, né? E, portanto, ele não foi treinado, né? Ele pode trazer problemas para a expedição, para os objetivos do, da visita que vai ser feita, né? Não se faz uma visita à toa numa região dessas. Então, ela é muito clara, né? Ó, o ponto é esse: se você tivesse feito, né? E tivesse sido aprovado, que provavelmente isso precisa ser, né? Aí tudo bem, né? Então vamos de lá. coerente isso. Afagou-me de leve com a destra carinhosa e acrescentou. Peraí, gente, que eu pulei uma página aqui sem querer. Vamos lá. Não, é Se isso nos, mesmo.
Não, eu pulei para de baixo aqui, eu estou voltando agora. Se nos é indispensável obter difíceis realizações preparatórias a fim de colhermos o benefício das grandes Não, não, luzes, não. não? Desculpe. Não. Ó, afagou-me de leve com a mão destra e acrescentou. Ah, tá bom. Tá na outra página, essa parte que eu Tá, vou ler de novo, o primeiro parágrafo lá da página seguinte. tá. Se nos é indispensável obter difíceis realizações preparatórias, a fim de colhermos o benefício das grandes luzes, é-nos imprescindível a iniciação para ministrarmos esse mesmo benefício nas grandes trevas. Viu? Ante o meu indisfarçável desapontamento, a veneranda benfeitora continuou. No entanto, convenhamos que o nosso irmão não se encontra junto de nós sem problemas substanciais a resolver. Cada situação a que somos conduzidos é portadora de ocultos ensinamentos para o nosso bem. Os desígnios superiores jamais nos propõem questões de que não necessitemos na área das circunstâncias. Se Eusébio foi levado a sugerir essa oportunidade, é que André Luiz tem nesses sítios urgente serviço a prestar. Considerando, porém, as responsabilidades que me cabem, não posso autorizar que nos siga em todos os passos. Contudo, convido o irmão Caldeira a permanecer em companhia do prestimoso aprendiz no limiar das cavernas, sem descerem conosco. Mesmo aí, estudioso que é, ele encontrará inesgotável material de observação, sem necessidade de enfrentar situações embaraçosas para as quais ainda não se aprestou convenientemente. Viu? Então, muito bem. Então, ela tem um jeito de falar, né? Que é muito tranquilo, né? Não é à toa que ela está indo para uma missão num lugar tão assustador, né? Então, é muito interessante a forma como ela fala, né? Se a gente, se é indispensável obter difíceis realizações preparatórias, né, a fim, né, de colhermos o benefício das grandes luzes, é-nos imprescindível a iniciação para ministrarmos esse mesmo benefício nas grandes trevas. Bom, ela está falando assim, ó, para você realmente aprender e introjetar dentro de você o conhecimento, né, que ela chama ali das grandes luzes, imagina você não ter o preparo, tendo, né, este conhecimento tudo, mas apresentar isso como se fosse uma coisa absolutamente banal nas grandes trevas, né? Ah, eu vou dar um paralelo bem próximo. Um monte de espírita novo, né? Fica tão assim, mas nossa, essa doutrina é muito importante. Ela me abriu os olhos. Eu aprendi agora. E aí a gente vai e começa a falar para os outros que tem que se tornar espírita também, porque olha aqui, toma esse livro aqui, leia, porque e a pessoa não está preparada para aquilo, não é? Porque tem que ser uma busca pessoal. Esse é o importante. E aí ela está falando, imagina você, né, fazer isso sem você ter uma iniciação adequada para ministrar esse benefício nas grandes trevas, certo? E, obviamente, o André Luiz, que peninha, né? Mas ela fala uma coisa interessante, né? Ele, o André, não se encontra junto de nós sem problemas substanciais a resolver.
Ou seja, ela entende que foi dito para ele ir nessa expedição, certo? Mas que ele não estava indo à toa, que ele teria problemas substanciais para resolver, né? E ela fala outra coisa muito interessante. Cada situação a que somos conduzidos é portadora de ensinamentos ocultos para o nosso bem, certo? Os desígnios superiores jamais nos propõem questões de que não necessitamos, né, na arena das circunstâncias. Ou seja, qualquer que seja a situação em que nós estamos colocados, nós ali estamos colocados para enfrentar alguma coisa que precisa de solução, que precisa de acerto, que precisa ser resolvida alguma questão. Certo? Então, não foi à toa, certo, que o André Luiz estava ali. Se Eusébio foi levado a sugerir esta oportunidade, ou seja, o Eusébio é um espírito bem adiantado, né? É porque o André Luiz tem, nesses sítios, nas cavernas, né, serviços urgentes, né, a prestar ali. Ou seja, ele não está indo à toa, né? E, considerando tudo isso daí, ela fala, não vai ter jeito de vir com a gente, mas, né, o Calderaro pode ficar com o André Luiz, né, no limiar das cavernas, sem descer os dois para as cavernas. E aí, é o que ele diz, mesmo aí, estudioso que é, encontrará inesgotável material de observação, sem necessidade de enfrentar situações embaraçosas, né, para as quais ainda não se preparou, né, não se aprestou convenientemente, não se preparou. Então, é muito interessante. É no limiar das cavernas, né? Muito provavelmente o Eusébio sabia que a Cipriana ia falar, não pode não. Né? Eu penso dessa maneira, sabe? A espiritualidade superior atua, né, de forma a nos dar as oportunidades de trabalho e de crescimento em todos os momentos da melhor forma possível. Mesmo que a gente não goste, né? O André ficou chateado com a decisão da Cipriano, né? Mas falou, tá bom, então vamos, né? Vamos ver como que vai ser. Ela, então, sugeriu que ele e o Calderaro ficassem no limiar das cavernas. Então, é muito interessante essa forma de abordar o problema. Não é, não pode, acabou e pronto. Não, tem toda uma conjuntura que é sempre levada em consideração pelos espíritos superiores. E que a gente tem que aprender com eles. Aliás, estamos recebendo aqui as informações do André Luiz, né, para nos prepararmos exatamente para a nossa ida para lá, né? Então, é muito importante. Comentei demais. Gente, vocês falem, por favor, apertem o botãozinho aí. Eu quero falar também. Aqui eu lembrei do professor Tiburcio, lá do Castelo, lá, quando ele fala, por que não é resposta.
A resposta veio explicada para ele entendeu o que estava sendo colocado, e é muito importante que a gente leve isso para a vida da gente, porque muitas vezes a gente fala não em alguma situação, mas ou a gente não explica por algum motivo, acaba até. E a outra pessoa pode ficar ressentida por algo que seria simples, né? Como ela faz aqui, ela relata a coisa, então não tem muito como dizer. Pois é, exatamente. Né, eu gostei de você lembrar do professor Tiburcio. Tiburcio. Era o Marcelo Taz que fazia, É, né? muito bom. Continuando, em face da solução apresentada, a alegria geral voltou a confortar-nos. Ficou um climão, pelo jeito lá. Ah, ficou um climão, com certeza ficou um climão. Agradeci contente. Calderaro também se manifestou reconhecido. E no júbilo dos trabalhadores, no júbilo dos trabalhadores que se regozijam com o ensejo de incessantemente aprender para o bem, seguimos na direção da zona medonhamente sombria. Isso. Então, né, júbilo geral. Resolvida a questão, eles ficam num lugar e o resto vai em outro. Pronto. Muito bom. Agora, zona medonhamente sombria. Vamos lá. Já divisara tremendos precipícios, onde entidades culposas se interpelavam umas às outras em deploráveis atitudes. Vira chover faíscas chamejantes do firmamento sobre os vales da revolta. Descobrira inúmeras entidades senhoreadas por estranhas alucinações em câmaras retificadoras. Mas ali, Mas ali ele mas aprendeu, ali ele viu que o negócio era mais não sério. era fácil. Estaríamos acaso alcançando a selva escura, entre aspas, a que se referira Alighieri no poema imortal? Laceravam-me o coração as vozes lamentosas dispersas a se evolarem para o céu de fumo. Não, não eram lamentações apenas. À proporção que nos adiantávamos, descendo, modificava-se a gritaria. Ouvíamos também gargalhadas e imprecações. Estacamos em enorme planície pantanosa, onde numerosos grupos de entidades humanas desencarnadas se perdiam de vista, em assombrosa desordem, à maneira de milhares de loucos, separados uns dos outros ou aos magotes, segundo a espécie de desequilíbrio que lhes era peculiar. Dá uma paradinha. Sim. Olha que coisa mais estranha, né? Aí ele fala assim, a proporção que eles estavam se adiantando, né, descendo, modificava-se a gritaria, ouvindo também gargalhadas, imprecações, né, e estacamos em enorme planície pantanosa, onde numerosos grupos de entidades humanas desencarnadas se perdiam de vista. Você já imaginou um negócio desse? Milhares, né? A gente imagina, por exemplo, quando a gente vê nessas, né, na televisão, quando tem essas manifestações aqui, ali, acolá, são milhões, não, são milhares de pessoas, né, na avenida ou lá quando os muçulmanos fazem lá a oração lá em Meca, né, aquela região, ou lá na Índia. Vocês já imaginaram o que seria isso daí? Né? Grupos
de entidades que se perdiam de vista em assombrosa desordem à maneira de milhares de loucos, separados uns dos outros ou aos magotes, segundo a espécie de desequilíbrio que lhes era peculiar. Ou seja, eles se não, você não precisava conhecer, mas você sente e pensa do mesmo jeito. Pronto. É como se for, como você vai numa manifestação, né, na praça ou na rua, certo? Você não conhece a pessoa, mas você pensa como ela, você vai lá para gritar e falar tudo a mesma coisa que ela, que é essa que é a ideia. Então, não precisa da conexão de saber quem é quem. É só o pensamento, identificando nesse mundaréu de gente, de espíritos, desculpe. Me chama muito a atenção, por isso que eu estou comentando. Desculpe, vamos em frente. Aquele filme, O Amor Além da Vida, eles retratam até que interessante, tem aquelas lugares, né, quando ele está buscando a esposa, tem uns lugares que mostram justamente isso, né? Aquele pessoal Isso, reunido, assim, bem... é, Enfim, não me era possível calcular a extensão da várzea imensa, e ainda que houvesse marcos topográficos para tal apreciação, o nevoeiro era demasiado denso para que se pudessem computar distâncias. Percorremos alguns quilômetros no plano horizontal e, quando o terreno se inclinou de novo, abrindo outras perspectivas abismais, irmã Cipriana e os colegas prazenteiramente se despediram de nós, deixando-nos ao assistente e a mim com um aviso de que voltariam para buscar-nos dentro de 6 horas. ou seja, eles iam descer, ficar 6 horas, e o André Luiz e o Calderaro teriam 6 horas para observar e fazer tudo o que tinha que fazer ali, certo? Porque era essa a ideia, o André poder descrever essas coisas, né? Nos preparando. Abraçando-me, a diretora disse: Gente, desejo-te, meu amigo, feliz êxito nos estudos. Certo, ao voltarmos, receberemos tuas confortadoras impressões. Sorri encantado a tão generosa demonstração de apreço. Logo após, Calderar e eu nos achamos a sós na atra vastidão povoada de habitantes estranhos. As conversações em torno eram inúmeras e complexas. Pareceu-me que aquele povo desencarnado não se dava conta da própria situação, pelo que me foi possível ajuizar de início. Ou seja, eles não estavam, eles não tinham, eles nem estavam se importando com A, com B ou com C, eles estavam todos ligados nos mesmos problemas, em problemas semelhantes aos deles. Então, tem um grupinho aqui conversando sobre uma coisa, outro grupinho sobre outra coisa, outro grupinho, e eles nem se importavam uns com os outros. É isso que dá para entender aqui. Acho que ainda me deixa assim a impressão de que não sabiam nem que estavam desencarnados ainda. Muito provavelmente. Nem sabiam que estavam desencarnados, né? É. Enfim. Enquanto densas turbas de almas torturadas se debatiam em substância viscosa, no solo onde andávamos, assembleias de espíritos dementes enxameavam não longe em intermináveis contendas por interesses mesquinhos. Dá uma paradinha, Sim, só para a gente pensar um pouquinho. Veja, ele fala assim, ó,
enquanto densas turbas de almas torturadas se debatiam em substância viscosa, no solo onde andávamos, assembleias de espíritos dementes, né, examinavam não longe, em intermináveis contendas por interesses mesquinhos. Eduardo, é Estavam enxameável. andando, É enxameável. enxameavam, né? Isso. Não, mas tudo bem. Mas eles estavam andando e as pessoas estavam presas nas substâncias viscosas, enquanto outros, aparentemente, não. Ou eu li errado, ou eu não entendi. Esses que estavam enxameavam, né, ao longe, em intermináveis contendas. Eu Não entendi que o seria, pessoal estava no chão mesmo. não seria o que acontece com a gente encarnado, que a gente está andando na cidade grande? Paulínia não, não dá para fazer, não, acho que não temos essa realidade. Mas nas grandes cidades que tem os mendigos todos no chão, e as pessoas até pulam, nem tomam consciência que ele está ali, será que não é o mesmo, fazendo um paralelo aí? Não, dá a impressão mesmo que eles estavam nessa substância viscosa caídos lá. Tá? Dá a impressão, porque eles estavam andando entre, né? É, é essa que me deu a impressão. Que imagens, né? Eu acho que eu acho que deve ser os espíritos aqueles bem atrasados, os ovoides, né? Dizem que eles são de uma forma como é que se diz? Que fica que nem uma viscosidade, assim, que eles estão se apegando. No fundo, deveria ser, para mim, minha forma de pensar, que seriam espíritos bem assim, sem noção, tipo os ovoides, grudados no chão, um se pegando no outro, mas sem ter noção. É, Eu acredito, não sei. eu fiquei, assim, com certeza, né? Os ovoides, eles basicamente perderam a forma por estar totalmente presos ao sofrimento que eles mesmos se impuseram, né? A alienação que eles se impuseram. Não necessariamente eles são, assim, nessa tipo primitivos, né? Mas aqui realmente é uma. É o que o ele fala, a paisagem era francamente impressionante. Deve ser mesmo muito Ó, impressionante. ninguém vai ter pesadelo essa noite, né? Não, por favor, gente, Não, nada disso. Oi, Na realidade, são espíritos que estão como se estivessem num lodo, alguma coisa assim, e eles não conseguem sair daquilo lá, como se estivesse numa areia movediça, É, que, que não conseguia sair, você entendeu? Ficam se debatendo e não conseguem sair. É mais ou menos isso. eu Só que é um entendo, lodo, né? eu entendo isso também. Eles passam do Eu lado. entendo assim. Eu entendo assim. Então, são espíritos que realmente eles ficam naqueles lugares onde eles não conseguem sair, por mais que eles queiram, e eles ficam desesperados pedindo ajuda. é, Muito bem. bom, vamos em frente. A paisagem era francamente impressionante pelos característicos infernais que o circundavam. Notando a displicência de muitos daqueles irmãos infelizes, não supitei as lucubrações que me surgiram. Os grupos de infortunados agiam ali desconhecendo os padecimentos uns dos outros. Certos grupos volitavam a pequena altura,
como bandos de corvos negrejantes, mais escuros que a própria sombra a envolver-nos, ao passo que vastos cardumes desventurados jaziam chumbados ao solo, quais aves desditosas de asas partidas. Como explicar tudo isso? Pois é. Então tinha aqueles que estavam chumbados ao solo e tinha aqueles com grande negritude, né, como que ele usa aqui a palavra, né? Corvos negrejantes. Isso, né? E, e não estavam presos, certo? Então, como explicar? Porque ele também percebia que aqueles corvos negrejantes não era coisa boa também. E estavam volitando, né? Pois é. Muito bem. Iniciei meu interrogatório dirigindo meu instrutor. Será que estes míseros precitos nos veem? Alguns sim, mas não nos ligam maior importância. Estão muito preocupados consigo mesmos. Abrigaram no coração sentimentos rasteiros e tardarão em se libertarem deles. Toda essa gente permanece, porém, desamparada, entregue a si mesma? Não, respondeu o caldeirado paciente. Funcionam por aqui inúmeros postos de socorro e variadas escolas em que muita gente pratica abnegação. Os padecentes e as personalidades torturadas são atendidas de acordo com as possibilidades de aproveitamento que demonstram. Isso. Então, vamos dar uma paradinha, certo? Então, ele fala assim, alguns podem ver, mas estão tão preocupados consigo mesmos que não estão nem aí com a presença, né, do André Luiz e do Calderaro, que certamente apresentam um halo espiritual, né, vamos dizer assim, diferente da grande maioria. Certo? Mas não esquece, eles estão num denso nevoeiro. Né? E aí, né, ele fala, mas eles estão largados à própria sorte? E aí, não. Né? Funcionam por aqui inúmeros postos de socorro e variadas escolas. Né? Portanto, a bondade divina, mesmo em regiões como essa, tem trabalhadores dispostos a ficar nesta região, prestando socorro aos necessitados. Certo? E sempre vai depender deles, né, para poderem receber a ajuda. Certo? Mas a espiritualidade vai auxiliar, né, com base, né, ou de acordo com as possibilidades de aproveitamento que demonstram. Então, não basta chegar lá e falar assim, eu preciso de ajuda, eu me arrependo do que eu fiz, Deus me ajude agora, vocês me ajudam, por favor, certo? Mas se ele foi ajudado uma vez e está na mesma situação, é porque ele não demonstrou, né, aproveitamento. E, com certeza, a espiritualidade superior, né, nesses momentos, sabe que esse negócio, né, que aquele espírito lá não está aproveitando a coisa. Então, mesmo no socorro, tem essa questão, né, de demonstrar. Quando a gente está estudando o livro dos médiuns,
o livro dos espíritos, né? Os espíritos são claros em dizer, bom, se o médium não, não está aproveitando as coisas que nós estamos mandando para ele aqui, por ele, inclusive, a gente vai procurar outro. Se você não quer fazer o trabalho, eles vão procurar outro que faça. Certo? Então, a mesma coisa aqui. Tem que ter o aproveitamento, não tem? Então, sinto muito. Vamos em frente? Estampou complacente expressão no rosto e considerou: as regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres, porque uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. Olha que interessante essa, né? Muito interessante essa. A alegria dos céus é esvaziar os infernos. Muito bom. Isso é muito legal, né? Do ponto de vista doutrinário, né? É correto isso, certo? Você quer ajuda? Eu estou disposto a te ajudar. Ah, você não quer ajuda? Você continua na sua situação, né? Então, nós não queremos transformar a Terra num mundo de regeneração. A gente queria um mundo feliz, né? Mas tem que ser um mundo de regeneração. Sim, então a gente tem que trabalhar para isso, a gente tem que fazer a transformação moral e trabalhar para isso, né? Se não, e é interessante, a gente quer o mais rapidamente possível, né? Levar todo mundo para o céu. Interessante que ele fala, né, as maiores alegrias do céu. Alegrias, quer dizer, quando você consegue resgatar alguém, você vai ficar alegre, porque não tem coisa melhor que você propiciar o bem para alguém. É Exato. uma coisa importante. Os feedbacks são importantes, né? Isso mesmo. Vendo bandos de seres a se locomoverem no ar, quase a nos rentear, recordei que em nossa colônia as faculdades de volitação não eram comumente exercidas para não melindrarmos aqueles que as não possuíam desenvolvidas. Mas, e ali? Criaturas de baixas condições se moviam nos ares, embora a poucos metros do sol. Calderaro, porém, explicou: não te surpreendas. A volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. E importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando à intelectualidade elevada se alia o amor sublime. Há espíritos perversos com vigorosa capacidade volitiva, apesar de circunscritos a baixas incursões. São donos de imenso poder de raciocínio e manejam certas forças da natureza, mas sem característicos de sublimação no sentimento, o que lhes impede grandes ascensões. No que se refere, entretanto, às entidades admitidas à nossa colônia espiritual, ainda em grande número incapacitadas de usar tal vantagem, o fenômeno é natural. É mais fácil recolher criaturas de maiores cabedais de amor com reduzida inteligência e convivermos com elas no processo evolucionário comum do que abrigarmos pessoas sumamente intelectuais sem amor aos semelhantes. Perfeito, né? Com essas últimas, a vida em comum no sentido construtivo é quase impraticável. Dá uma paradinha, porque tem muita Tem coisa. muita coisa. Tem muita coisa. Vamos voltar um pouquinho. Então, primeira coisa, a capacidade volitiva depende, basicamente, da vontade, da força mental. Certo? Portanto, uma pessoa que saiba
que isso é possível fazer, ela vai fazer. Certo? Então, se você tiver força mental suficiente, você vai volitar. Lógico, na condição de espírito, ou seja, espírito livre, não encarnado. Certo? Até pode na condição de espírito encarnado, embora seja muito mais difícil, depende da sua capacidade, né? Então, muito provavelmente, um Chico Xavier ou um Divaldo Franco, certo? Podiam volitar quando estavam libertos do corpo físico. Podia, né? Mas, né, ele está colocando aqui que numa condição dessa, de espíritos com esta capacidade intelectual e decisão mental, eu quero voar, eu vou volitar, né? Ele vai, só que eles fazem, né, praticamente rente ao solo. Eles estão volitando, mas, né, não estão caminhando, mas a baixa altitude. Certo? E eles falam, né, que existem espíritos perversos com vigorosa capacidade volitiva, apesar de circunscritos a baixas incursões. E aí ele fala que eles são donos de grande poder, de raciocínio, né? Manipulam as forças da natureza, mas estão, né, com o coração, né, presos às baixas sensações, né? Eles não têm a sublimação de sentimento, certo? Agora, quando ele fala do nosso lar, é muito interessante a resposta do Calderaro, né? Então, existem um grande número, né, de pessoas incapacitadas de usar essa vantagem, certo? É muito interessante. Por que isso? Se ela está habitando, né, uma colônia lá no plano espiritual que é muito elevada, comparada principalmente com isso daqui, ou mesmo aquela do Campo da Paz, que a gente falou, né? Por que que aquelas pessoas que estão naquela região, né, do nosso lar não têm essa... ele fala de um grande número de pessoas que não conseguem volitar. Eles não têm a capacidade mental, o conhecimento, né, intelectual e a capacidade mental para volitar, né? E aí ele fala isso daqui que me chamou a atenção. É mais fácil recolher criaturas, né, de maiores cabedais de amor, mesmo que tenha a inteligência reduzida, e conviver com elas, né, no processo evolucionário comum, ou seja, de todo mundo, do que abrigar pessoas sumamente intelectuais, portanto, com muito conhecimento, né? Só que elas não têm amor aos semelhantes. Então, com essas últimas, a vida em comum, né, no sentido construtivo, é quase impraticável. Olha que coisa interessante. Eles preferem ter pessoas que têm bons sentimentos e vivem com eles, mas não têm a capacidade de volitação, porque não tem aquela força de vontade de fazer
de fazer a volitação, né? Do que viver com pessoas inteligentíssimas, mas que não têm o bem à sua disposição. Eu achei super interessante isso. Nós paramos aqui nesse capítulo. É aqui que você falou? Nesse capítulo, que na realidade ele está falando do geral aqui, não da É. volitação, né? É, E achei muito importante. A vida em comum, no sentido construtivo, é quase impraticável. Fica mais difícil. isso. Então, Edu, vamos em frente. Nesse, Edu, nesse deixa, capítulo da volitação, portanto, entende observar os ascendentes naturais, levando em conta com a própria natureza que os corvos voam baixos procurando detritos, enquanto as andorinhas se livram alto buscando a primavera. Muito bonito, não é? Muito bonito. Porque os corvos voam baixo procurando detritos. E as andorinhas voam alto, né? Ele usa a palavra libram, né? Libram alto buscando a primavera. Vamos em frente. Feito o reparo, perguntei, lembrando-me das injunções terrenas. Mas e as necessidades de subsistência? O instrutor não se fez de rogado e informou. Nada lhes falta quanto às exigências essenciais de socorro e de manutenção, como ocorre no nosocômio da esfera carnal. O assistente fez breve pausa e prosseguiu. Referindo-nos ao manicômio, esclareço agora que minha intenção, ao visitar um hospício em tua companhia, foi justamente o de preparar-te para a excursão que ora efetuamos. Temos aqui, nestas assembleias de incompreensão e dor, infindas fileiras de loucos que voluntariamente se arredaram das realidades da vida. Fixaram a mente nas zonas mais baixas do ser e, olvidando o sagrado patrimônio da razão, cometeram faltas graves, contraindo pesados débitos. Já viste em nossa organização espiritual de vida coletiva, irmãos sofredores convenientemente amparados. Alguns ainda sofrem estranhas perturbações alucinatórias. Outros são guardados à maneira de múmias perispiríticas em letargia profunda, aguardando-se-lhes o despertar. Outros povoam vastas enfermarias para se reerguerem espiritualmente pouco a pouco. Aqui, no entanto, se congregam verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros consoante a natureza de faltas que os identificam. Muitos são inteligentes e, intelectualmente falando, esclarecidos, mas sem resta de amor que lhes exauce o coração. Erram de obstáculo a obstáculo, de pesadelo a pesadelo. O choque da desencarnação para eles, ainda impermeáveis ao auxílio santificante, pela dureza que lhes assinala os sentimentos, parece galvanizá-los na posição mental em que se encontravam no momento do trânsito entre as duas esferas. E dessa forma, não é fácil de logo arrancá-los ao desequilíbrio a que imprevidentes se precipitaram. Eduardo, é muito longo. Você não acha É muito interessante longo. deixar e recomeçar esse parágrafo aqui a semana É. que vem, não? Tem muita coisa aqui. Eu também acho que é Tem melhor. eu vou até marcar aqui a data, porque tem Então, muita que coisa. lugar que nós vamos parar, então? O assistente fez breve pausa e prosseguiu. Acho que a gente pode marcar aqui. Aí tem todo esse parágrafo grande aí que ele está falando. E tem muita informação aqui. Tá bom. Vamos parar aqui, sim. Tá. Muito bem. Então, tá. Então, eu vou fazer a prece de encerramento. Amado Mestre Jesus,
Queremos agradecer pela oportunidade do estudo, pela convivência fraterna entre todos nós, buscando entendimentos, né, visões semelhantes, mas mesmo divergentes, mas que nos trazem o crescimento, né, individual e como grupo. Agradecemos a equipe espiritual do nosso cantinho e deixamos a nossa prece de encerramento entregue na sala 1, em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, conforme perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E assim nós paramos aqui, pessoal. Boa noite. Desejo a todos uma feliz semana. Igualmente.